História entediante para dormir, porque era terrível ser um romano na antiga Roma. E mais, você despertava na antiga Roma, onde as ruas eram empoeiradas e as casas de barro exalavam um odor particular, misturado a palha úmida e fumaça densa. O frio da manhã penetrava os ossos, e enquanto você se levantava, pulgas eram sua companhia constante, saltando de um canto a outro. Som de risadas distantes. Quão divertido, não é? Ao se espreguiçar, o som da madeira rangia sob seus pés, e um arrepio sutil percorreu sua espinha. A primeira tarefa do dia se apresentava. Como sempre, varrer o chão de terra. Roupa surrada, vassoura improvisada, você se lançou na dança inútil de remover a sujeira que parecia ter vida própria. Esses detritos sempre voltam. Onde se escondem quando não preciso deles? Silêncio. O sol mal começava a brilhar, mas já era hora de se enfrentar à rotina. Os vizinhos começavam a despertar, e os cheiros característicos da vida cotidiana se misturavam no ar. O famoso caldo de feijão borbulhava lentamente em um fogão a lenha. Era hora de mexer. Ao girar a colher na panela, você refletia sobre a grandeza da vida romana. Ah, o glamour de ser um romano. Som de cozimento. Mais uma tarefa apaixonante. Mexer o caldo até que estivesse no ponto, que nunca parecia chegar. Uma mosca ousada pousou em seu braço, e você a espantou de forma desleixada, desejando que as preocupações fugissem como os insetos. Se ao menos as moscas fizessem o trabalho no lugar de mim. Acordar todos os dias para cumprir esse ciclo interminável se tornava, a cada instante, mais e mais insuportável. Após o ritual da limpeza e do cozimento, você se permitia um breve momento de alívio, sentindo o calor do sol na pele. A luz filtrava-se por entre as fendas das paredes, iluminando as imperfeições da sua moradia. Uma casa tão bela quanto a vida. Som de outro lugar, como uma buzina distante. Por um instante, seu cansaço diminuía. No entanto, a rotina aguardava, silenciosa e insistente. Era hora de preparar-se para mais um dia na vasta cidade, onde a vida continuava inabalável ao seu redor. O ruído das pessoas passando e os sinos tocando ao longe serviam como um lembrete constante de que o tempo não parava. E enquanto o dia se alongava, suas pálpebras começaram a pesar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um novo dia em Roma. Segredos e sussurros. À medida que a luz do dia se espalhava, você se deixava envolver pelas rotinas da manhã. A palha úmida e o cheiro de terra estavam presentes em cada canto da sua humilde moradia. Você estava prestes a se perder na deliciosa monotonia do cotidiano. Talvez até sonhando com um dia diferente, quando ouviu um barulho estranho do lado de fora.
Um sussurro percorreu a aldeia como se os ventos trouxessem palavras de um segredo guardado a muito custo. Você parou. O feijão na panela começou a entupir sua mente com memórias de infância. Mas a ansiedade do momento se impôs. Ao abrir a porta, uma brisa mais fria soprou, levando com ela o aroma familiar de casa. Um lugar de simples encontros exibia uma agitação que não era comum. As pessoas sussurravam entre si. Os rostos agora carregavam uma sombra de alerta. Algo estava errado, e você podia sentir isso em seu estômago. Então, a imagem de um mensageiro apareceu, ofegante e descompassado, como uma folha ao vento. Ele carregava uma mensagem em seu peito, e a multidão esperava em silêncio, como se todos expirassem ao mesmo tempo. Você se aproximou, intrigado para ouvir melhor. Um novo tributo está a caminho, ele anunciou, com a voz entrecortada, os olhos arregalados. Algo muito mais insidioso do que simplesmente pedir ouro e prata. Eles planejam levar nossos filhos para servir ao império. Um arrepio percorreu sua espinha. Os murmúrios da multidão aumentaram em volume e o ambiente se tornava mais denso, quase palpável. Você já tinha ouvido histórias sobre crianças sendo levadas, mas nunca pensara que isso pudesse acontecer na sua aldeia, na sua rua. O encanto de ser romano. Silêncio 3 segundos. A agitação tomou conta, misturando-se ao cheiro de fumaça e a gritos distantes. Você se viu questionando a segurança das suas escolhas. O mercado, a vida simples e repetitiva. Tudo isso agora parecia uma ilusão à beira de um colapso. E no meio de tudo isso, os olhares se voltaram para você, como se esperassem que você tomasse uma posição. Porém, uma sombra pairava por trás das nuvens de incerteza. O mensageiro parecia evitar o olhar dos mais velhos, o que despertou uma inquietação ainda maior. O que mais ele sabia? Você também se perguntava, e antes que pudesse entender a magnitude do que estava acontecendo, um rugido distante ressoou pela aldeia. Uma força avançava. Não uma simples tribuna, mas um exército. E no âmago de seu ser, você tinha certeza de que aqueles que chegavam não eram salvos, mas algo muito mais sinistro. Enquanto a população da aldeia começava a se dispersar em pânico, você sentiu seu coração disparar. O que você deveria fazer? A vontade de correr se misturava à necessidade de agir. Você olhou para o mensageiro, mas ele já havia desaparecido na confusão. E a fumaça começou a subir, obscurecendo a visão e a esperança. Agora tudo o que restava era a dúvida. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um grande segredo entre os sussurros. A poeira da praça ainda pairava no ar, misturando-se ao medo que invadia sua mente. O rugido distante do exército ecoava como um aviso tenebroso. Você se sentia perdido, cercado por rostos tensos e apreensivos. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto o cheiro de fumaça envolvia o local,
tornando tudo mais opressivo. Nesse momento, quando tudo parecia desmoronar, algo inusitado aconteceu. Uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Era a velha Marta, a curandeira da aldeia. Ela era famosa por seus remédios de ervas e seus contos sobre o passado. Mas nesse dia havia algo em seus olhos que a tornava diferente. Uma determinação quase selvagem. Marta! Alguém gritou. O que você sabe sobre o que está acontecendo? Ela ergueu as mãos pedindo silêncio em meio ao alvoroço. A tensão na praça se ampliava como o som de um tambor antes da festa. A expectativa pairava no ar, mais densa que a fumaça da fogueira. Escutem todos, disse ela, a voz firme. Não é apenas o exército que se aproxima. Há algo mais sombrio em jogo. A multidão murmuriu. Rostos curiosos e apavorados se voltaram para a velha. O que você quer dizer? A pergunta ecoou na mente de cada um. Uma seita antiga floresceu nas sombras da nossa cidade. Eles têm planos diabólicos que vão além deste tributo. Eles buscam o poder que está há muito tempo perdido entre os nossos antepassados. Um arrepio percorreu a sua espinha. Uma seita? O que mais essa vida de romano poderia esconder? As palavras de Marta pairavam no ar, e você se sentiu mais confuso e intrigado. Eles acreditam que suas práticas podem trazer de volta o antigo domínio romano, continuou Marta, agora mais próxima do centro da atenção. E para isso, precisam de sacrifícios, de crianças. O silêncio cortou o ar. Uma unanimidade de horror percorria a multidão, enquanto os rostos se tornavam pálidos. Você se sentiu oprimido. Uma onda de emoções misturadas envolveu sua mente. Essa era a rotina monótona que você sempre conheceu? Aquela vida cotidiana se esvaía diante do tamanho da revelação. Mais respeitados cidadãos estão envolvidos, a velha completou, olhando fixamente nos olhos de cada um. Eles são os que sabiam, e agora têm a intenção de esconder a verdade a qualquer custo. A confusão se transformou em desconfiança. Você olhou ao redor, vendo olhares se cruzarem, sussurros fracos se formando com cada frase. Quem são esses cidadãos? E por alguns instantes, o mercado, o caldo de feijão e a iluminação suave do sol pareciam prometer um futuro de incertezas. Em meio a essa atmosfera elétrica, a terra sob seus pés começou a tremer ligeiramente. A praça vibrava com um novo tipo de medo. Algo grande estava prestes a explodir. Podemos lutar contra isso? Você ouviu alguém gritar de algum lugar na multidão, mas já não havia mais como diferenciar amigos de inimigos. E enquanto a sua mente buscava compreender a nova dinâmica que se formava, um grito rasgou o ar. A hora chegou! Eles estão aqui! As sombras do exército surgiram na entrada da praça, formando como um manto escuro em meio à luz do dia. Você precisaria escolher, ficar e lutar, ou correr para longe da verdade. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma.
Obrigado por fazer parte. Um segredo sombrio em meio à confusão. As sombras do exército se aproximavam, formando um manto escuro em meio à luz do dia. E você sentiu a adrenalina disparar nas veias. A praça estava um turbilhão de rostos apreensivos, e um arrepio percorreu sua espinha. O que fazer? Ficar e lutar ou correr? Em meio à confusão, um grito ecoou. Os homens de toga estão entre nós. Seu coração disparou, e você se perguntava o que isso realmente significava. Quem eram esses homens? Por que estavam associados a esse caos? A velha Marta, com seu olhar determinado, parecia ter um entendimento mais profundo da situação. Você se aproximou, tentando decifrar a expressão dela. Uma mistura de medo e coragem. O silêncio na praça era quase ensurdecedor. Todos aguardavam uma resposta. Marta, o que isso significa? Você disparou a pergunta, mas já sabia que a resposta não seria fácil de digerir. A velha curandeira fez uma pausa. O olhar dela estava longe, como se buscasse algo além da confusão diante dela. Então, com uma voz baixa, mas firme, disse: Os homens de toga não são apenas cidadãos respeitados. Eles estão envolvidos em algo muito mais sombrio. E você sentiu o peso daquelas palavras, como se as paredes da sua casa de barro tivessem desmoronado. Esses homens, eles não servem apenas ao império, continuou ela. Eles cultuam antigos deuses esquecidos, e seus rituais exigem sacrifícios. Os murmúrios na multidão aumentaram. Olhares desconfiados se cruzaram. Você se lembrou de suas conversas cotidianas com vizinhos respeitados, como se cada palavra trocada tivesse agora um novo significado. Como poderiam eles estar envolvidos em algo tão letal? A praça, antes um mero espaço de convívio, agora se tornava um campo de batalha de inseguranças e desconfianças. O aroma de fumaça mista aos sussurros de incerteza criava uma atmosfera como um denso nevoeiro. Alguns deles se encontraram secretamente nas noites escuras, disse Marta, com um olhar queresgante. Prometeram poder, riqueza e até a imortalidade, mas para isso precisam de crianças. Um calafrio percorreu a sua pele. Como assim? O que mais você não sabia? O exército, que antes parecia uma ameaça externa, agora se tornara um símbolo de um dilema interno. Os homens de toga se moviam nas sombras da própria aldeia. Todos ali, mesmo aqueles que você havia chamado de amigos, poderiam estar envolvidos. Os olhares se tornaram acusadores. E se o seu melhor amigo estava entre eles? A sensação de que o chão estava se desprendendo de seus pés foi avassaladora. Um clamor irrompeu pela multidão, à medida que a presença dos homens de toga se tornava mais clara. Precisamos agir agora, alguém gritou. A confusão crescia e a violenta incerteza invadia a praça. E no que parecia um instante suspenso, o rugido vindo do exército se intensificou. Som de armaduras se chocando, gritos de comando, o cheiro metálico do medo. Era hora de escolher. Eles se aproximavam e você precisava decidir. Permanecer e enfrentar esse abismo de desconfiança, ou correr e deixar que a verdade permanecesse nas sombras.
Mas uma figura conhecida se destacou no meio da confusão. Era um mensageiro, e ele parecia diferente. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade sobrenatural. O que ele sabia? E mais importante, qual era o verdadeiro objetivo do exército à sua porta? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O mensageiro e o temor dos homens de toga. As sombras do exército se aproximavam, formando um manto escuro em meio à luz do dia, e você sentiu a adrenalina disparar nas veias. A praça estava um turbilhão de rostos apreensivos, e um arrepio percorreu sua espinha. O que fazer? Ficar e lutar ou correr? Em meio à confusão, um grito ecoou. Os homens de toga estão entre nós. Seu coração disparou, e você se perguntava o que isso realmente significava. Quem eram esses homens? Por que estavam associados a esse caos? A velha Marta, com seu olhar determinado, parecia ter um entendimento mais profundo da situação. Você se aproximou, tentando decifrar a expressão dela, uma mistura de medo e coragem. O silêncio na praça era quase ensurdecedor. Todos aguardavam uma resposta. Marta, o que isso significa? Você disparou a pergunta, mas já sabia que a resposta não seria fácil de digerir. A velha curandeira fez uma pausa. O olhar dela estava longe, como se buscasse algo além da confusão diante dela. Então, com uma voz baixa, mas firme, disse: os homens de toga não são apenas cidadãos respeitados. Eles estão envolvidos em algo muito mais sombrio. E você sentiu o peso daquelas palavras, como se as paredes da sua casa de barro tivessem desmoronado. Esses homens, eles não servem apenas ao império, continuou ela. Eles cultuam antigos deuses esquecidos e seus rituais exigem sacrifícios. Os murmúrios na multidão aumentaram. Olhares desconfiados se cruzaram. Você se lembrou de suas conversas cotidianas com vizinhos respeitados, como se cada palavra trocada tivesse agora um novo significado. Como poderiam eles estar envolvidos em algo tão letal? A praça, antes um mero espaço de convívio, agora se tornava um campo de batalha de inseguranças e desconfianças. O aroma de fumaça mista aos sussurros de incerteza criava uma atmosfera como um denso nevoeiro. Alguns deles se encontraram secretamente nas noites escuras. Disse Marta com um olhar penetrante. Prometeram poder, riqueza e até a imortalidade. Mas para isso precisam de crianças. Um calafrio percorreu a sua pele. Como assim? O que mais você não sabia? O exército, que antes parecia uma ameaça externa, agora se tornara um símbolo de um dilema interno. Os homens de toga se moviam nas sombras da própria aldeia. Todos ali, mesmo aqueles que você havia chamado de amigos, poderiam estar envolvidos. Os olhares se tornaram acusadores. E se o seu melhor amigo estava entre eles? A sensação de que o chão estava se desprendendo de seus pés foi avassaladora. Um clamor irrompeu pela multidão,
à medida que a presença dos homens de toga se tornava mais clara. Precisamos agir agora! Alguém gritou. A confusão crescia e a violenta incerteza invadia a praça. E no que parecia o instante suspenso, o rugido vindo do exército se intensificou. Som de armadura se chocando, gritos de comando, o cheiro metálico do medo. Era hora de escolher. Eles se aproximavam e você precisava decidir. Permanecer e enfrentar esse abismo de desconfiança, ou correr e deixar que a verdade permanecesse nas sombras? Mas uma figura conhecida se destacou no meio da confusão. Era o mensageiro, e ele parecia diferente. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade sobrenatural. O que ele sabia? E mais importante, qual era o verdadeiro objetivo do exército à sua porta? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo sombrio em meio à confusão. As sombras do exército se aproximavam, formando um manto escuro em meio à luz do dia, e você sentiu a adrenalina disparar nas veias. A praça estava um turbilhão de rostos apreensivos, e um arrepio percorreu sua espinha. O que fazer? Ficar e lutar ou correr? Em meio à confusão, um grito ecoou. Os homens de toga estão entre nós. Seu coração disparou, e você se perguntava o que isso realmente significava. Quem eram esses homens? Por que estavam associados a esse caos? A velha Marta, com seu olhar determinado, parecia ter um entendimento mais profundo da situação. Você se aproximou, tentando decifrar a expressão dela, uma mistura de medo e coragem. O silêncio na praça era quase ensurdecedor. Todos aguardavam uma resposta. Marta, o que isso significa? Você disparou a pergunta, mas já sabia que a resposta não seria fácil de digerir. A velha curandeira fez uma pausa. O olhar dela estava longe, como se buscasse algo além da confusão diante dela. Então, com uma voz baixa, mas firme, disse: Os homens de toga não são apenas cidadãos respeitados. Eles estão envolvidos em algo muito mais sombrio. E você sentiu o peso daquelas palavras, como se as paredes da sua casa de barro tivessem desmoronado. Esses homens, eles não servem apenas ao império, continuou ela. Eles cultuam antigos deuses esquecidos, e seus rituais exigem sacrifícios. Os murmúrios na multidão aumentaram. Olhares desconfiados se cruzaram. Você se lembrou de suas conversas cotidianas com vizinhos respeitados, como se cada palavra trocada tivesse agora um novo significado. Como poderiam eles estar envolvidos em algo tão letal? A praça, antes um mero espaço de convívio, agora se tornava um campo de batalha de inseguranças e desconfianças. O aroma de fumaça mista aos sussurros de incerteza criava uma atmosfera como um denso nevoeiro. Alguns deles se encontraram secretamente nas noites escuras, disse Marta com um olhar penetrante. Prometeram poder
riqueza e até a imortalidade. Mas para isso precisam de crianças. Um calafrio percorreu a sua pele. Como assim? O que mais você não sabia? O exército que antes parecia uma ameaça externa, agora se tornara um símbolo de um dilema interno. Os homens de toga se moviam nas sombras da própria aldeia. Todos ali, mesmo aqueles que você havia chamado de amigos, poderiam estar envolvidos. Olhares se tornaram acusadores. E se o seu melhor amigo estava entre eles? A sensação de que o chão estava se desprendendo de seus pés foi avassaladora. Um clamor irrompeu pela multidão à medida que a presença dos homens de toga se tornava mais clara. Precisamos agir agora, alguém gritou. A confusão crescia e a violenta incerteza invadia a praça. E no que parecia um instante suspenso, o rugido vindo do exército se intensificou. Som de armadura se chocando, gritos de comando, o cheiro metálico do medo. Era hora de escolher. Eles se aproximavam e você precisava decidir. Permanecer e enfrentar esse abismo de desconfiança ou correr e deixar que a verdade permanecesse nas sombras? Mas uma figura conhecida se destacou no meio da confusão. Era o mensageiro, e ele parecia diferente. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade sobrenatural. O que ele sabia? E mais importante, qual era o verdadeiro objetivo do exército à sua porta? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio, como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo sombrio em meio à confusão. As sombras do exército se aproximavam, formando um manto escuro em meio à luz do dia. E você sentiu a adrenalina disparar nas veias. A praça estava um turbilhão de rostos apreensivos, e um arrepio percorreu sua espinha. O que fazer? Ficar e lutar? Ou correr? Em meio à confusão, um grito ecoou. Os homens de toga estão entre nós. Seu coração disparou e você se perguntava o que isso realmente significava. Quem eram esses homens? Por que estavam associados a esse caos? A velha Marta, com seu olhar determinado, parecia ter um entendimento mais profundo da situação. Você se aproximou, tentando decifrar a expressão dela, uma mistura de medo e coragem. O silêncio na praça era quase ensurdecedor. Todos aguardavam uma resposta. Marta, o que isso significa? Você disparou a pergunta, mas já sabia que a resposta não seria fácil de digerir. A velha curandeira fez uma pausa. O olhar dela estava longe, como se buscasse algo além da confusão. Diante dela, então, com uma voz baixa mas firme, disse: os homens de toga não são apenas cidadãos respeitados. Eles estão envolvidos em algo muito mais sombrio. E você sentiu o peso daquelas palavras, como se as paredes da sua casa de barro tivessem desmoronado. Esses homens, eles não servem apenas ao império, continuou ela. Eles cultuam antigos deuses esquecidos, e seus rituais exigem sacrifícios. Os murmúrios na multidão aumentaram. Olhares desconfiados se cruzaram.
Você se lembrou de suas conversas cotidianas com vizinhos respeitados, como se cada palavra trocada tivesse agora um novo significado. Como poderiam eles estar envolvidos em algo tão letal? A praça, antes um mero espaço de convívio, agora se tornava um campo de batalha de inseguranças e desconfianças. O aroma de fumaça mista aos sussurros de incerteza criava uma atmosfera como um denso nevoeiro. Alguns deles se encontraram secretamente nas noites escuras, disse Marta com um olhar penetrante. Prometeram poder, riqueza e até a imortalidade, mas para isso precisam de crianças. Um calafrio percorreu a sua pele. Como assim? Que mais você não sabia? O exército que antes parecia uma ameaça externa, agora se tornara um símbolo de um dilema interno. Os homens de toga se moviam nas sombras da própria aldeia. Todos ali, mesmo aqueles que você havia chamado de amigos, poderiam estar envolvidos. Os olhares se tornaram acusadores. E se o seu melhor amigo estava entre eles? A sensação de que o chão estava se desprendendo de seus pés foi avassaladora. Um clamor irrompeu pela multidão à medida que a presença dos homens de toga se tornava mais clara. Precisamos agir agora! Alguém gritou. A confusão crescia e a violenta incerteza invadia a praça. E no que parecia um instante suspenso, o rugido vindo do exército se intensificou. Som de armadura se chocando, gritos de comando, o cheiro metálico do medo. Era hora de escolher. Eles se aproximavam e você precisava decidir: permanecer e enfrentar esse abismo de desconfiança ou correr e deixar que a verdade permanecesse nas sombras. Mas uma figura conhecida se destacou no meio da confusão. Era o mensageiro, e ele parecia diferente. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade sobrenatural. O que ele sabia? E mais importante, qual era o verdadeiro objetivo do exército à sua porta? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio, como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo esse cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Roma, o segredo sombrio dos homens de toga. As sombras do exército se aproximavam, formando um manto escuro sob a luz do dia, e você sentiu a adrenalina disparar nas veias. A praça estava um turbilhão de rostos apreensivos, e um arrepio percorreu sua espinha. O que fazer? Ficar e lutar ou correr? Em meio à confusão, um grito ecoou. Os homens de toga estão entre nós. Seu coração disparou. Quem eram esses homens? Por que estavam associados a esse caos? A velha Marta, com seu olhar determinado, parecia entender a gravidade da situação. Você se aproximou, tentando decifrar a expressão dela. Uma mistura estranha de medo e coragem. O silêncio na praça era quase ensurdecedor. Todos aguardavam uma resposta. Marta,
O que isso significa? Você perguntou, ciente de que a resposta não seria fácil. Ela fez uma pausa. O olhar distante parecia buscar algo além da confusão. Então, com uma voz baixa, mais firme, disse: os homens de toga não são apenas cidadãos respeitados. Eles estão envolvidos em algo muito mais sombrio. O peso daquelas palavras foi como se as paredes da sua casa tivessem desmoronado. Esses homens não servem apenas ao império, continuou ela. Eles cultuam deuses antigos e seus rituais exigem sacrifícios. Os murmúrios na multidão aumentaram. Você se lembrou de conversas cotidianas com vizinhos respeitados. Como poderiam eles estar envolvidos em algo tão letal? A praça, antes um local de convívio, agora se tornava um campo de batalha. De inseguranças e desconfianças. A fumaça, misturada aos sussurros de incerteza, criava uma atmosfera nebulosa. Alguns deles se encontraram secretamente à noite. Disse Marta, com um olhar penetrante. Prometeram poder, riquezas e até a imortalidade. Mas para isso, precisam de crianças. Um calafrio percorreu sua pele. Como assim? O que mais você não sabia? O exército, que antes parecia uma ameaça externa, agora se tornava um símbolo de um dilema interno. Os homens de toga moviam-se nas sombras da aldeia. Todos ali, mesmo aqueles que você considerava amigos, poderiam estar envolvidos. Os olhares se tornaram acusadores. Seu melhor amigo estivesse entre eles, a sensação de que o chão estava se desprendendo de seus pés foi avassaladora. Uma onda de desconfiança tomou conta. Precisamos agir agora, alguém gritou. A confusão crescia e a incerteza invadia a praça. No que parecia um instante suspenso, o rugido do exército se intensificou. Som de armaduras se chocando, gritos de comando, o cheiro metálico do medo. Era hora de decidir. Eles se aproximavam e você precisava optar: permanecer e enfrentar o abismo ou correr e deixar a verdade na penumbra. Mas então, uma figura conhecida se destacou na confusão. Era o mensageiro. Ele parecia diferente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. E como se isso não fosse suficiente, quando ele se aproximou, a multidão fez silêncio. O mensageiro lançou uma olhada furtiva para você e com uma voz tremulante disse: o segredo se revela, mas as consequências são terríveis. Uma sombra pesada pairava, enquanto os murmúrios começavam a ecoar. O que ele sabia? E mais importante, qual era o verdadeiro objetivo do exército que se aproximava à sua porta? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Roma, o segredo sombrio dos homens de toga. As sombras do exército se aproximavam, formando um manto escuro sob a luz do dia, e você sentiu a adrenalina disparar nas veias.
A praça estava um turbilhão de rostos apreensivos, e um arrepio percorreu sua espinha. O que fazer? Ficar e lutar ou correr? Em meio à confusão, um grito ecoou. Os homens de toga estão entre nós. Seu coração disparou. Quem eram esses homens? Por que estavam associados a esse caos? A velha Marta, com seu olhar determinado, parecia entender a gravidade da situação. Você se aproximou, tentando decifrar a expressão dela. Uma mistura estranha de medo e coragem. O silêncio na praça era quase ensurdecedor. Todos aguardavam uma resposta. Marta, o que isso significa? Você perguntou, ciente de que a resposta não seria fácil. Ela fez uma pausa. O olhar distante parecia buscar algo além da confusão. Então, com uma voz baixa, mais firme, disse: Os homens de toga não são apenas cidadãos respeitados. Eles estão envolvidos em algo muito mais sombrio. O peso daquelas palavras foi como se as paredes da sua casa tivessem desmoronado. Esses homens não servem apenas ao império, continuou ela. Eles cultuam deuses antigos e seus rituais exigem sacrifícios. Os murmúrios na multidão aumentaram. Você se lembrou de conversas cotidianas com vizinhos respeitados. Como poderiam eles estar envolvidos em algo tão letal? A praça, antes um local de convívio, agora se tornava um campo de batalha de inseguranças e desconfianças. A fumaça misturada aos sussurros de incerteza criava uma atmosfera nebulosa. Alguns deles se encontraram secretamente à noite, disse Marta com um olhar penetrante. Prometeram poder, riquezas e até a imortalidade. Mas para isso precisam de crianças. Um calafrio percorreu sua pele. Como assim? O que mais você não sabia? O exército que antes parecia uma ameaça externa, agora se tornava um símbolo de um dilema interno. Os homens de toga moviam-se nas sombras da aldeia. Todos ali, mesmo aqueles que você considerava amigos, poderiam estar envolvidos. Os olhares se tornaram acusadores. E se seu melhor amigo? A sensação de que o chão estava se desprendendo de seus pés foi avassaladora. Uma onda de desconfiança tomou conta. Precisamos agir agora, alguém gritou. Confusão crescia e a incerteza invadia a praça. No que parecia um instante suspenso, o rugido do exército se intensificou. Som de armaduras se chocando, gritos de comando, o cheiro metálico do medo. Era hora de decidir. Eles se aproximavam e você precisava optar, permanecer e enfrentar o abismo ou correr e deixar a verdade na penumbra. Mas então, uma figura conhecida se destacou na confusão. Era o mensageiro. Ele parecia diferente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. E isso não fosse suficiente, quando ele se aproximou, a multidão fez silêncio. O mensageiro lançou um olhar furtivo para você e com uma voz tremulante disse: O segredo se revela, mas as consequências são terríveis. Uma sombra pesada pairava, enquanto os murmúrios começavam a ecoar. O que ele sabia? E mais importante, qual era o verdadeiro objetivo do exército que se aproximava à sua porta? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito.
Para alguns o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. As sombras do exército se aproximavam, formando um manto escuro sob a luz do dia, e você sentia a adrenalina disparar nas veias. A praça estava um turbilhão de rostos apreensivos, e um arrepio percorria sua espinha. O que fazer? Ficar e lutar ou correr? A cada passo, a confusão se tornava mais densa, como um nevoeiro pesado, envolvendo cada alma ali presente. Em meio ao caos, um grito ecoou. Os homens de toga estão entre nós. Seu coração disparou. Quem eram esses homens? Por que estavam associados a essa desordem? A velha Marta, com seu olhar determinado, parecia entender a gravidade da situação. Você se aproximou, ansioso por respostas. Marta, o que isso significa? Você perguntava, ciente de que a resposta não seria fácil. Ela fez uma pausa, o olhar distante refletia uma sabedoria que poucos compreendiam. Então, com uma voz baixa, mais firme, disse: os homens de toga não são apenas cidadãos respeitados. Eles estão envolvidos em algo muito mais sombrio. O peso daquelas palavras quase fez suas pernas fraquejarem. No entanto, a curiosidade superava o medo. Esses homens não servem apenas ao império, continuou. Eles cultuam deuses antigos, e seus rituais exigem sacrifícios. Os murmúrios na multidão aumentaram, e você se lembrou das conversas do dia a dia com vizinhos, que agora pareciam estranhos. Como podiam estar envolvidos em algo tão terrível? A praça, que antes era um espaço de convívio, agora se tornava um cenário de desconfiança generalizada. Os olhares se cruzavam, e cada sussurro parecia ecoar a pergunta que todos faziam em silêncio: quem está do nosso lado? O ar, pesado pela fumaça e pelas incertezas, tornava a situação ainda mais insuportável. Alguns deles se encontraram secretamente à noite, disse Marta, o olhar penetrante. Prometeram poder, riqueza e até a imortalidade. Mas para isso precisam de crianças. Um frio na barriga. O que mais você não sabia? O exército, que parecia uma ameaça externa, agora revelava-se como um símbolo da traição mais próxima. A sensação de que o chão estava se desprendendo de seus pés era avassaladora. Você se perguntava se, ao olhar ao redor, algum conhecido poderia estar entre aqueles que faziam parte dos tais rituais macabros. A multidão clamava por ação. Precisamos agir agora, alguém gritou. O medo era palpável e a incerteza invadia a praça, como um lobo à espreita. E então, no que parecia um instante suspenso, o rugido do exército se intensificou. O clangor das armaduras preenchia o ar, misturado aos gritos de comando que ecoavam como um presságio de dias sombrios. Era hora de decidir. O exército se aproximava, indomável, e você precisava optar: permanecer e enfrentar esse abismo ou correr
e deixar a verdade nas sombras. Mas então, uma figura conhecida começou a se destacar na confusão. Era o mensageiro. E ele parecia diferente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural que mal poderia entender. E, como um feitiço, quando ele se aproximou, a multidão fez silêncio. O mensageiro lançou um olhar furtivo para você e, com uma voz trêmula, disse: "O segredo se revela, mas as consequências são terríveis." Antes que pudessem processar as palavras, um tremor percorreu a praça, como se o próprio chão estivesse alertando para o que viria. O que mais poderia acontecer? O mistério se aprofundava e as incertezas cercavam você como um abraço gélido. Ei, você! Sim, você mesmo! É hora de tomar uma atitude. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio. Inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e palpites sobre o que sucederá. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ouvir este desfecho eletrizante. Não espere nem um segundo. Faça a diferença agora mesmo. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de suas ações.